Muito bom dia, glória a Deus. Manhã de terça-feira e nós estamos aqui para mais um devocional. Eu tenho certeza, queridos, que o Senhor nessa manhã quer falar a cada um dos nossos corações. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Juninho. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades. De segunda a sexta-feira, no meu Instagram, PR Juninho Lima, nós temos devocionais todos os dias às 7 horas da manhã, pontualmente. Você é meu convidado a participar ao vivo conosco, mas seja muito bem-vindo também na gravação desse devocional. Você já um dia se perguntou o porquê que muitas vezes entre a promessa e o cumprimento da promessa parece que o tempo está cada vez mais demorando? Parece que quando o Senhor prometeu, aquilo já era uma realidade tão verdadeira, mas parece que nunca irá se concretizar um dia. Se você está vivendo esse processo entre a promessa e o cumprimento, fique comigo que nos próximos minutos Deus quer falar ao seu coração para que você se mantenha firme nesse processo, nessa caminhada rumo ao cumprimento da promessa. Vamos lá? Eu quero ler um texto com você. Está em Abacuque, capítulo de número 2, verso de número 3. A palavra do Senhor diz assim: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, e se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, esperam, porque certamente virá. Não tardará. Queridos, o profeta Abacuque, ele viveu em um tempo de crise e em um aparente silêncio de Deus. E é nesse contexto que ele questionava a Deus sobre a injustiça e a demora da resposta daquilo que Deus prometeu. E Deus lhe respondeu esse texto que nós lemos: a visão ainda está para se cumprir. Bom dia, Lu. O pessoal vai chegando aí. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Todo devocional, estou aqui com o cafezinho, com a minha colinha aqui, para que nós possamos caminhar aqui dentro daquilo que o Senhor quer falar conosco. Deus responde a Abacuque: a visão ainda está para se cumprir. Queridos, esse texto, ele nos revela uma das maiores lições para a nossa caminhada na fé, para a nossa caminhada cristã a respeito de vivenciar, de esperar, de permanecer firme no processo para que o cumprimento da promessa se cumpra sobre as nossas vidas. Já tem outros vídeos aqui no canal onde eu falo a respeito desse processo, a respeito da espera, e aonde nós dizemos que o processo já faz parte da promessa. O processo que você está passando, o processo que você está vivendo, não está simplesmente te levando ao cumprimento da promessa, mas ela já é a promessa se concretizando, acontecendo. Porque não existe cumprimento de promessa sem antes passar pelo processo. Não existe terra prometida sem antes passar pelo deserto. Nós precisamos compreender isso e isso muda toda a realidade das nossas vidas, porque tem muitas pessoas que pensam que a promessa que estava sobre a vida dela foi algo do ser humano, foi uma palavra precipitada, foi algo que muitas vezes você pensa que não veio de Deus, mas sim do homem. E por não esperar o cumprimento, tem muitas pessoas que desistem no meio do caminho e saem desacreditando daquilo que Deus falou. E é nisso que está a diferença daqueles que simplesmente não vivem daqueles que vivem a promessa. É permanecer firmes e inabaláveis durante o processo. Existe uma caminhada que o Senhor está nos guiando, está nos trilhando, para que nós possamos vivenciar aquilo que Ele prometeu. E o texto, ele revela essa lição que nós precisamos levar para a nossa vida. Entre a promessa e o cumprimento, existe o processo. E esse intervalo, queridos, não pense você que é um tempo perdido, mas é um tempo de preparação, de amadurecimento, de fortalecimento, sabe? Onde o Senhor está nos refinando. O que parece que para nós está demorando, para Deus é exatamente o cronograma que nós devemos passar e vivenciar para viver o propósito. Amém?
Nós vamos entrar aqui em alguns pontos, queridos, 3 pontos para nós aprofundarmos mais esse tema, para que você possa sair daqui nessa manhã, certamente compreendendo que para viver o propósito, o processo ele é inevitável. E diante das circunstâncias, diante de toda a situação que o processo nos apresenta, nós permaneceremos firmes, inabaláveis, no nome de Jesus. Toda promessa, queridos, você precisa guardar isso no seu coração. Ele passa pelo processo de preparação, pelo processo do tempo, tanto da promessa quanto do prometido. A promessa que está sendo guardada, gerada para cada um de nós. Mas do outro lado também, aquele que recebeu a promessa está sendo trabalhado, está sendo moldado para que quando, houver esse encontro, queridos, seja para a glória do Senhor Jesus, que isso venha para a bênção. Toda promessa, quando você acessa ela antes do tempo, ao invés de ser bênção, se torna maldição. Então, o primeiro ponto, guarda isso no seu coração. O processo não é um castigo, mas é um treinamento. Sabe quando que, para nós, aos nossos olhos, parece que as coisas na vida das outras pessoas acontecem do dia para a noite? Parece que na vida das outras pessoas as coisas acontecem muito mais fácil, muito mais rápido. As pessoas começam a fazer algo novo e passam ali um tempo muito curto aos nossos olhos. Parece que as coisas já vêm se realizando. Muitas vezes nós estamos comparando, os bastidores da nossa vida com o palco das outras pessoas e nos esquecemos que cada uma delas também precisaram passar pelo processo. Processo que muitas vezes nós não percebemos, nós não presenciamos, mas que eles existiram. Queridos, não tente comparar aquilo que Deus tem na vida das outras pessoas com aquilo que Deus tem para a sua vida. Aquilo que Deus tem para a sua vida é único e exclusivo seu. Vai simplesmente depender, muitas vezes também, da nossa fé, da nossa crença no Senhor a cada dia. Porque o processo ele pode ser longo, ele pode ser curto, muitas vezes dependendo da sua maturidade. Porque tem pessoas, queridos, que passam por circunstâncias que vêm para nos ensinar e nos amadurecer, mas essas pessoas não amadurecem, não crescem, não aprendem com o processo. E muitas vezes, queridos, esse processo vai só prolongando, só adiando o dia do cumprimento. Você precisa olhar para o processo como um lugar onde está te preparando, um lugar que está te moldando, um lugar que está te ensinando. Mas se você, muitas vezes, com orgulho, com a soberba, não quer aprender com o processo, queridos, você só está tardando e adiando aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Existem pessoas que Deus, ele vai sim estender o processo, porque o tempo de amadurecimento é muito longo e existem muitas coisas para se aprender. Mas tem pessoas, queridos, que o processo era para ser tão simples, tão rápido, tão prático, mas ela, com o seu orgulho, sua soberba, não quer aprender com o processo, não quer amadurecer na caminhada. E por isso, querido, só vai tardando. E isso é em várias áreas, seja na área do relacionamento, na área amorosa. Tem muitas pessoas que é assim, não aprendem com o processo, não aprendem na caminhada, está sempre cada vez mais longe da concretização do propósito que Deus tem para a sua vida, na área amorosa, na área financeira, na área profissional. Queridos. Tem tantas pessoas que já eram para estar vivendo o cumprimento da promessa na área profissional, mas, queridos, está sempre tardando, está sempre prorrogando, seja uma faculdade, seja um curso que precisa fazer, seja um novo negócio, um novo projeto que já deveria ter sido startado, iniciado. Nós precisamos estar atentos, ter discernimento, aquilo que o Senhor quer fazer conosco durante o processo. O povo no deserto, queridos, uma trajetória que era para demorar dias, demorou 40 anos. Então isso nós temos que trazer de aprendizagem para cada um de nós, porque no deserto o povo se rebelou, o povo desconfiou, o povo, muitas vezes se desviou da sua crença no Senhor. Nós precisamos compreender, queridos, que grande parte do processo vai depender da nossa maturidade, vai depender da nossa facilidade de aprender com os desafios, com os problemas que vêm, e tenha certeza que muitas vezes, queridos, o cumprimento da promessa, ele vem disfarçado de problemas, ele vem disfarçado de circunstâncias adversas, de momentos difíceis, momentos ruins, e por isso você precisa estar atento, discernindo os sinais, discernindo o mover espiritual ao seu redor.
Isaías 49, verso de número 10 diz: eis que te refinei. Sabe, o Senhor está dizendo assim que está nos refinando, e o ouro, a prata, para se refinar, ele precisa passar pelo fogo, ele precisa passar por situações que muitas vezes nós queremos evitar, e ele diz: eis que te refinei, mas não como a prata, proveite na fornalha da aflição. Muitas vezes o momento o processo que nós estamos vivendo para viver o propósito, queridos, ele passa por momentos difíceis, momento de aflição, e é nesse momento que existem muitas pessoas que desistem, muitas pessoas que olham para trás, muitas pessoas que realmente mostram que ele não está pronto para viver a promessa. No momento do processo, queridos, é uma peneira, onde o Senhor divide os meninos dos homens, as meninas das mulheres. Então, Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas, por mais que você esteja passando por momento de provação, momento difícil, você possa estar dizendo: pastor, está difícil. Pastor, há momentos que nós pensamos em desistir, e eu sei disso. Mas a palavra do Senhor vai dizer, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje pode não parecer fazer sentido algum, mas lá na frente, queridos, você vai olhar para trás e ver que tudo que você está passando, tudo que você passou no processo, foi necessário. Segundo ponto, a demora não é negativa, mas a aparente demora é divina. O que parece para você estar demorando, parece que é algo negativo. Ou Deus se esqueceu, ou Deus voltou atrás, ou Deus está me punindo e a promessa já não existe mais. Né? Tem muitas pessoas que pensam assim. Mas esse processo, que aparentemente aos nossos olhos é uma demora, queridos, é tudo aquilo que está dentro do cronograma de Deus. Ele não perdeu o controle, ele não volta atrás. Ontem nós lemos um texto que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. 2 Pedro 3, verso 9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco. Queridos, se existe alguém fiel, esse é o nosso Deus. Porque por mais que muitas vezes durante esse processo nós falhamos, nós pecamos e nós desviamos do caminho, ele poderia revogar tudo aquilo que um dia nos prometeu, mas a promessa permanece de pé. Ele é longânimo, ele tem uma paciência com cada um de nós, ele nos dá várias e várias e várias segundas chances, para que você possa se recompor, para que você possa se arrepender, para que você possa voltar no propósito, para que você possa voltar no caminho, rumo a viver a promessa que ele tem para você. Talvez você carrega muitas promessas, talvez você já recebeu da parte do Senhor muitas promessas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, e talvez você se encontre desviado dos caminhos do Senhor, distante dos caminhos. Saiba de uma coisa: a promessa ainda continua de pé. O Senhor ainda continua sustentando aquilo que te prometeu. Ele está lá no mesmo lugar que um dia você desviou. E assim Apocalipse disse: olha, analise, olhe para o lugar onde você se perdeu, volte às práticas do primeiro amor. A palavra vai dizer: arrepende-te e volte às práticas do primeiro amor. O pessoal vai chegando aí aos pouquinhos. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Paula. Bom dia, Dona Edith. Cada um que está chegando aí, pessoal, foi passando aqui. Maurícia, Karina, Débora, o Lueli está por aí, a Érica. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí, no nome de Jesus. Então, a aparente demora, queridos, não é negativa, mas é divina. Amém? Vamos lá, que escureceu o trem aqui. Vocês estão me vendo aí certinho? A fé é o que mantém você firme no processo. A fé é o que mantém você firme no processo. Queridos, o que vai nos manter firmes e fortes nesse caminho, nesse processo, é a fé. É aquilo que nós carregamos, a confiança que nós carregamos dentro de cada um de nós. 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 7, diz: porque andamos por fé e não por vista. Hebreus, capítulo de número 10, verso 35, diz: não abandonemos, portanto, a vossa confiança, ele tem grande recompensa. Queridos, a fé é o elo entre o que Deus falou e o que você ainda não vê.
A fé é aquilo que nos mantém convictos da promessa que o Senhor tem para cada um de nós. Queridos, porque muitas vezes as circunstâncias mostram coisas totalmente contrárias para nós, mas nós só permaneceremos firmes, inabaláveis, se nós tivermos fé. É a certeza daquilo que nós não vemos, queridos. Mas nós cremos e sabemos que o Senhor, aquele que prometeu, é fiel para cumprir. Que você não perca a sua fé, que você não perca a sua confiança. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Pode parecer que muitas vezes não faz sentido, pode parecer muitas vezes que está distante, pode parecer muitas vezes que está demorando, pode parecer muitas vezes que, pelas circunstâncias que você está vivendo, isso nunca irá acontecer, mas tenha fé, acredite que a promessa está por vir sobre a sua vida. Eu trago mais uma vez um exemplo do povo no deserto. Não tem como, queridos, olhar para o deserto e acreditar que existe uma terra que mana leite e mel, aonde tudo aquilo que é plantado é colhido 10 vezes mais quando se está no meio do deserto. É difícil você acreditar que existe uma terra tão boa assim quando você está no meio do deserto. Mas mesmo ao meio do deserto, queridos, nós precisamos confiar, nós precisamos crer e acreditar que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Para encerrarmos, a promessa de Deus não falha, mas o processo, queridos, é indispensável. Deus está te preparando, não está te punindo, guarda isso. Ele não se esqueceu daquilo que ele prometeu, daquilo que ele falou, apenas está te tornando pronto para o que está por vir. Essa semana, queridos, declare com fé no nome de Jesus. Senhor, eu escolho confiar no tempo, mesmo sem entender o processo. Eu sei que a promessa está a caminho. Vamos orar, queridos? Nesse momento, eu quero declarar sobre a sua vida no nome de Jesus, que você permanecerá firme e inabalável durante o processo. E no dia da sua vitória, queridos, você vai se alegrar no Senhor e ver que valeu a pena permanecer. Senhor, eu oro por cada um que nesse momento está aqui, assistindo, Senhor, ouvindo essas palavras. Eu quero declarar sobre essa vida aqui no nome de Jesus, que eles permanecerão inabaláveis durante o processo, permanecerão confiando, crendo, não desistirão, não olharão para trás e vivenciarão as tuas promessas. Pai, que os ouvidos deles estejam fechados para todas as mentiras de Satanás, dizendo que isso não é promessa, dizendo que ela entendeu errado, que não era bem aquilo, mas que no nome de Jesus ela possa permanecer firme, convicto da promessa que o Senhor tem para a vida dela. Quero declarar sobre essa casa, sobre essa família, que as tuas promessas vão se concretizar e eles permanecerão firmes no processo, no nome de Jesus. Nós consagramos a Ti a nossa terça-feira. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença e te pedimos, no nome de Jesus, esteja conosco, nos guardando, nos protegendo e nos livrando. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Hoje, terça-feira, é dia de oração na Lagoinha, em Santo Antônio da Platina. Eu espero você juntamente conosco para buscarmos a presença do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.